Vamos então aqui para a nossa questão de número 76. A questão 76, ela foi a questão 6, ela caiu na prova de 2017.1 e ela diz assim, ó. Em relação ao conteúdo obrigatório da nota explicativa, conforme estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, é correto afirmar que... Gente, lembra lá, ó, o que é nota explicativa? A nota explicativa ela é parte integrante das demonstrações contábeis. Ou seja, ela também é uma demonstração contábil. E, Oswaldo, o que eu coloco na nota explicativa? Já conversamos sobre isso. O que você tem que lembrar em termos de nota explicativa? Tudo aquilo que não tiver claro nas demais demonstrações contábeis, eu ponho aonde? Na nota explicativa. Então lembra lá, ó, por exemplo, lá no estoque, o estoque no balanço patrimonial está dizendo qual é o critério de avaliação de estoque, se ele está utilizando o PEPS, se ele está utilizando a média ponderada, se ele inventou algum outro critério de registro, de avaliação do custo do estoque, enfim, ele está dizendo isso no balanço patrimonial? Não. Aí você vai, tem isso na nota, tem isso no fluxo de caixa? Não. Tem isso na DVA? Não. Tem isso na DMPL? Não. Tem isso em qualquer outra demonstração contábil? Não. Então qual é a demonstração contábil que tem isso? Nota explicativa. Então a nota explicativa é a demonstração contábil que me diz uma informação a mais e que as outras demonstrações contábeis não conseguiu explicar de forma mais detalhada. Outro exemplo, Oswaldo, bora lá, é a conta de depreciação. Lá no teu imobilizado, no balanço patrimonial, está dizendo lá qual é o critério de depreciação que tu utiliza, se é pelo método linear, se é pela soma dos dígitos, se é por algum valor específico, enfim, está dizendo lá qual é o critério de depreciação que foi utilizado? Não. Então onde é que eu explico isso? Nota explicativa. Beleza. Então essa é a nossa palavra-chave, é isso que a gente precisa entender. O que não tiver claro numa demonstração contábil, coloca aonde? Nota explicativa. A única coisa que eu peço que você tenha um pouquinho mais de lembrança na hora da prova é em relação à questão da aderência do tipo de pronunciamento que você vai adotar. Se você é adotante da ITG 1000, se você é adotante do CPC-PME ou se você é adotante do CPC completo. Na nota explicativa você vai ter que dizer a quem você está aderindo, porque cada um deles, obviamente, vai ter um nível de complexidade. Porque não dá para comparar o nível de complexidade de uma bodeguinha lá na esquina, uma mercearia que você tiver, com uma indústria de alto escalão. Claro que elas vão ter níveis de complexidade totalmente diferentes. Uma vai ser adotante do CPC completo, então ela vai explicar todos os pronunciamentos contábeis de acordo com a realidade da empresa. E a bodeguinha da esquina vai utilizar a ITG 1000 só para poder pegar aqueles critérios mais básicos. Pronto. Então, nota explicativa é isso que a gente precisa saber. Não tem como a gente errar uma questão sobre nota explicativa na prova. Vamos ver essa questão aqui, ó. Então, ele quer o item que tiver correto. Legal. Então, vamos a ele aqui, ó. A divulgação em nota explicativa é suficiente para a correção de um erro material? Opa. A nota explicativa não vai explicar um erro que aconteceu, não. Nós já vimos isso, identificamos que se eu encontrar algum erro e esse erro for material, ou seja, se ele for relevante, eu tenho que reabrir a demonstração contábil do período e lá naquele período eu vou fazer a correção que deva acontecer dentro do período corrente e não no período atual. Ah, Oswaldo, identifiquei um erro, nossa senhora, lá de 2010 e eu vou ter que sair retificando todos os anos anteriores até chegar no ano atual? Resposta sim. Então veja lá. Então você vai, isso claro, né, se for um erro material, se for algo relevante, algo que impacte a tomada de decisão. Se você encontrou uma formiguinha lá que não vai influenciar na vida de ninguém, aí você pode avaliar isso com a auditoria externa da empresa se há efetivamente a necessidade ou não, que provavelmente não vai haver, porque não é relevante, não impacta na tomada de decisão, beleza? Ok, então esse item 1 aqui, ó, tá errado. Então, a divulgação de nota explicativa é suficiente para a correção de um erro material? Não. Com efeitos claramente definidos, ocorrido na mensuração de um ativo do exercício anterior, tá errado o item A, beleza. Vamos ao item B. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática, ok. E devem apresentar o conteúdo do parecer dos auditores independentes? Opa, parecer não. Veja lá, ó. A NBCTA 700, a 705 e a 706, que nós tratamos isso lá na disciplina de auditoria, o termo técnico utilizado era parecer. Só que agora o termo não é mais parecer,
é relatório de opinião, é o relatório dos auditores independentes. Então o termo está errado. Então a nota explicativa deve apresentar de forma sistemática e deve apresentar também um conteúdo do parecer dos auditores independentes. Então eu não preciso do parecer, eu preciso do relatório de opinião. E outra, todas as empresas precisam ter um relatório de opinião? Resposta não. As empresas que publicam o balanço patrimonial precisam ter o relatório de opinião? Precisam. Agora a bodega da esquina que vai fazer uma nota explicativa pequenininha, precisa anexar o relatório de opinião? Não, porque ela nem capacidade financeira para poder contratar uma auditoria ela vai ter. Então, pelo nível de complexidade em que a empresa tem, ela não precisa do relatório dos auditores independentes, beleza? Então tem 2 erros aqui no item B. Então vamos aqui para o item C. Uma sociedade empresária que revende mercadoria, deve divulgar em nota explicativa a relação das mercadorias negociadas pela empresa. Gente, eu só preciso pontuar os itens que forem mais relevantes. Eu não preciso divulgar minuciosamente todos os itens que eu comercializo, até porque precisa entender também se aquela empresa, se ela é ou não obrigada a criar, como é que se diz? Se ela precisa realmente divulgar isso por conta da questão da complexidade. Então, os itens mais relevantes eu preciso colocar, mas eu não preciso colocar todos. Legal, beleza. Vamos ao item D. Uma sociedade empresária que revende mercadoria deve divulgar em nota explicativa as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque. Opa, acabamos de conversar sobre isso. O balanço patrimonial, ele me diz qual é o critério de avaliação de estoque ou ele só me coloca lá os valores apresentados em um cálculo que eu faço à parte? Ele só apresenta os valores, lá não tem um critério de avaliação do estoque. Bom, então lá vai aquela pergunta. Se eu não tenho isso no balanço patrimonial, eu coloco isso aonde? Na nota explicativa. Olha como é fácil você entender nota explicativa. É só você fazer a pergunta na hora da prova. Ei, eu tenho alguma demonstração contábil que eu posso colocar isso? Não. Então qual a demonstração que eu boto? Nota explicativa. Acabou. Basicamente isso. Então a nossa resposta correta, ele quer o item correto, está no item D. Beleza? Então um grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.